Bem, eu vou conversar agora com o advogado Antônio Sobrinho, presidente da Organização Social Pará 2000, que é a entidade do Estado responsável pela Estação das Docas, pela gestão do Tinga, do Mangal das Garças, do Hangar e do Centro de Convenções de Marabá. Antônio, é um prazer falar com você. Tudo bem? Tudo bem, Mauro. O prazer é meu. Sou um quanto mais ouvinte do seu programa, respeito muito e admiro muito essa audiência. Fico até com medo do desafio, viu? Como é que é gerir a Pará 2000, já que a galinha dos ovos de ouro da entidade, que é justamente o Hangar, está ocupado com um hospital de campanha para a Covid e não está operando, até porque pela pandemia não pode haver eventos. Como é que funciona a OS nesse caso? Mauro, é um desafio, verdadeiramente é um desafio. Eu costumo dizer que a gente, nesse momento, e a minha função nesse momento, é mais de um gestor de pandemia do que propriamente de um gestor administrativo, porque os desafios têm sido muito grandes. O Hangar é um equipamento superavitário, é um equipamento que basicamente, a função social que é desenvolvida pela OS Pará 2000 e seus equipamentos que são gratuitos, como a estação, como o Parque do Tinga, como o Mangal das Garças. O Hangar ele é um instrumento que banca toda essa operação. Para você ter uma ideia, a Agenda 2021 do Hangar estava 100% comprometida antes da pandemia. E isso abalou muito a OS, abalou muito os serviços. Nós tivemos que construir uma reengenharia administrativa para poder dar conta de todas as obrigações que equipamentos dessa envergadura demandam, né? A Estação das Docas, por exemplo, tirando o conteúdo religioso da Basílica, é o equipamento, o local mais visitado pelos turistas, é o local do Pará mais conhecido. Então, é um desafio você manter tudo isso limpo, estável e de braços abertos para a população, né? Como você falou há pouco que todos os acessos são gratuitos. Vocês estão estudando a possibilidade de cobrar o acesso ao Tinga e ao Mangal, como faz o Bosque Rodrigues Alves, como faz o Museu Guild, não é isso? É verdade. Nós estamos desenvolvendo um estudo. A rigor, a cobrança é uma ajuda para o custeio e manutenção desses parques, né? O Parque do Mangal e o Parque do Tinga. Ele não é uma solução, mas com isso a gente espera encontrar um equilíbrio para que a gente possa manter. Há uma despesa muito grande a manutenção desses equipamentos, com limpeza, com biólogos, porque nós temos com veterinários, é uma série de demandas que elas não estão a olhos vistos. E isso faz com que o desafio seja muito grande e a gente realmente sentiu a necessidade agora de que é necessário. Então, qual seria o nosso modelo a seguir? Seria um modelo... Esse domingo, nem a propósito, eu estive no Bosque Rodrigues Alves, uma beleza, lotado, um ambiente extremamente feliz, extremamente agradável, e eu acho que a gente pode reproduzir isso da mesma forma, cobrando... Quanto é que o Bosque cobra? R$ 2. R$ 2. É isso que você imagina para o Tinga? É isso que a gente imagina, porque a rigor não é para solucionar o problema, mas é para dar um suporte maior para que a gente possa encontrar os desafios da nossa rotina e sejam cumpridos. Antônio, qual é a demanda dominical no Tinga? Quantas pessoas, em média, passam pelo Tinga? Mauro, o ano passado, o Tinga, ele, com as restrições da pandemia e com todo o período, praticamente um semestre todo... Sim, as quarentenas, os lockdowns. Nós tivemos quase 500 mil pessoas ao longo do ano. Em 2019, nós tivemos mais de 1 milhão de pessoas passeando pelo Tinga. Então, se você hoje... Se nós estivéssemos num período regular, onde as pessoas pudessem frequentar sem a observância da quantidade de distanciamento que a gente procura obedecer e fazer com que as pessoas obedeçam no Tinga, eu diria que em torno de, num domingo,
25 mil pessoas, É um 20 mil pessoas. E o Mangal? O Mangal já tem uma demanda menor e um custo maior. É Qual é a verdade. proposta? Seria basicamente a mesma coisa. No Mangal, a gente chegou a pensar em R$ 5 por pessoa. Por quê? Porque mesmo você entrando de graça no Mangal, os eventos a que o Mangal proporciona ao usuário do Mangal são pagos. Sim, o borboletário você Borboletários, tem que pagar, o viveiro cinco você tem que reais. pagar. E aí pagaria R$ 5 e lá dentro Pagaria abre cinco tudo. reais e usaria à vontade, usaria os equipamentos. Teria direito ao ingresso junto ao borboletário, ao mirante, às atrações do Mangal que são pagas. Essa seria a ideia. E a gente acha que não teríamos problema, porque a cada 5 pessoas que entram no Mangal, entre 2 e 3 pessoas visitam o borboletário ou sobem no mirante. E por falar em Mangal, está bastante demorada essa reforma do trapiche, você não acha, Antônio? Tá, volto a dizer para você, a gente, a despeito de ter todo o apoio do governo do Estado, aliás, o governo do Estado é um governo bastante sensível, bastante atuante, bastante presente na nossa relação, na nossa vida institucional, né? Então, mas a pandemia, ela fez com que outras obrigações, fez com que outras necessidades aparecessem, pequenas reformas. No Mangal, por exemplo, a gente já teve que trabalhar o trapiche, não o trapiche viário, aquele que seria lá no Rio, mas em cima. A gente já teve que refazer várias coisas lá dentro que assim, a pandemia fez com que a gente enxergasse isso melhor. Mas há um projeto, a Secretaria de Turismo, em parceria conosco, está estudando. A gente tem um apoio também muito bom da Setur, temos tido uma parceria muito interessante, muito próxima, de modo que, assim, a convergência de sentimentos em favor da Pará 2000, ela existe, ela é presente, e isso faz com que a gente consiga se manter em pé. Mas os problemas, eles estão aí, estão aparecendo e precisam ser solucionados. E hoje a gente se depara com ele de uma forma muito mais constante internamente, né? Antônio, a Estação das Docas. Bem, a Estação das Docas é o maior público, você falou há pouco, só perde para a Basílica em termos de point turístico do Pará. Né? Um movimento muito grande, acesso gratuito, totalmente gratuito, ar refrigerado funcionando direto. Né? Creio que aqueles aluguéis de restaurantes, de boxes e coisa parecida, não paguem o custo operacional da Estação das Docas. O que é que vocês pretendem fazer? É um equipamento que tem mais de 20 anos de uso constante. Já necessita de reforma nos banheiros, no mobiliário e assim por diante. O que é que vocês pretendem fazer? Mauro, os banheiros... Eu, antes de estar presidindo a AOS, sempre tive o olhar de fora para dentro e sempre fui um crítico dos banheiros da estação. E hoje eu tenho um olhar de dentro para fora e vejo o quanto foi difícil a tarefa dos meus antecessores, portanto, o quanto é difícil a minha tarefa também de gerenciar essa demanda. São banheiros gratuitos que muita gente utiliza esse banheiro para se aciar. O Ver o Peso, por exemplo, ao lado cobra R$ 2 para o uso do banheiro. Então, as pessoas não vão pagar os R$ 2 lá no Ver o Peso. Ver o Peso, tendo a estação, é verdade. O conforto da estação. Então, mas assim, a gente está levando o desafio, a gente vai fazer essas reformas. Nós estamos com um projeto técnico chamado Pará 2000-2024. Seria o que nós imaginamos para os próximos 3 anos, ou quase 2 anos e meio, que vem pela frente, de como a gente estima que deveria acontecer na estação. Isso passa por reforma do piso, isso passa por reforma, por um ambiente de navegação, vamos chamar assim, onde as lanchas pudessem ancorar. A gente está estudando a possibilidade da construção de piers, de flutuantes, que também é muito difícil em função da maré, da força que a maré tem, especificamente naquele trecho.
entre o ver-o-peso, que vai passando um pouco mais da escadinha, um pouco mais para frente. Ali é quase impossível você fazer um flutuante. Mas tem algumas soluções técnicas que a gente pode otimizar para proporcionar um ambiente muito mais interessante para a estação das docas e para as pessoas que queiram vir não de dentro para fora, ou seja, do asfalto para dentro, mas do rio para dentro. Então, isso está sendo estudado, esse projeto todo vai ser feito, a gente já está trabalhando. Eu diria para você que daqui a uns 3 meses a gente pode falar sobre isso, porque é projeto, e como projeto ele vai ser levado à apreciação do Conselho. Nós temos um Conselho que caminha conosco, que, aliás, também é um conselho muito operante, dá muito apoio à Pará 2000, que é o próprio governo do Estado. E a gente aposta que o olhar sensível do governo do Estado, a gente possa fazer uma espécie de requalificação da estação e da própria Pará 2000. São 21 anos hoje de Pará 2000, de Estação das Docas. Falando em Estação das Docas, o mezanino, houve um êxodo total durante a pandemia. Os lojistas todos foram embora, a maioria preferiu descer, ficou entulhado ali embaixo de boxe, de quiosque, coisa parecida. Vocês têm alguma solução para esse mezanino? Mauro, para o mezanino nós já estamos trabalhando, sim. A gente está querendo criar, no Galpão 1, que é aquele primeiro, a gente está pretendendo transformar aquele mezanino numa área de serviços. A gente já tem tido várias conversas com várias empresas e, assim, a possibilidade da gente preencher aquilo rapidamente a um ticket muito maior do que o que era desenvolvido anteriormente, ela é muito grande. Eu hoje ainda não posso lhe falar sobre isso especificamente, porque a gente não tem nada concreto, mas estamos caminhando a passos largos nessa direção. Então, provavelmente, a gente terá também, daqui mais um mês ou um pouco mais, uma definição de ocupação daquele espaço. Ele vai ser ocupado. É um espaço inteligente, interessante. A estação, comercialmente, Mauro, ela é muito interessante, porque ela é um ambiente confortável, ela é um ambiente lúdico, ela é um ambiente bonito aos olhos, ela é um ambiente com Mas é custoso, né, Antônio? É um ambiente sim, custoso, para 2000 principalmente com referência à energia elétrica, aquele ar-condicionado rolando o tempo todo. A Pará 2000, ela, quando foi concebida, eu acompanhei um pouquinho de perto. À época eu era vereador, depois tive algumas participações no governo, e ela tem sempre um conteúdo social muito maior do que um conteúdo econômico. Então, a retribuição que ela dá à população social é muito maior do que a retribuição financeira à organização. Então, você vê, a estação hoje ela é um grande vetor de desenvolvimento para Uber, para taxistas, para o setor hoteleiro, até para os ambulantes que por ali circulam. Então, ela tem uma função econômica um pouquinho diferente. Dá para a gente trabalhar uma melhora nisso aí? Nós estamos trabalhando, estamos procurando empreender uma visão de empreendedorismo um pouco diferente, um pouco mais moderno. E para isso a gente está contando com uma equipe debruçada nisso aí, até para a gente apresentar depois ao governo ideias dentro desse projeto Pará 2000, 2023, 2024. Antônio, eu esqueci de falar do Mangueirinho. O Mangueirinho está completamente esquecido, né? Em função da pandemia, não pode ter evento nenhum. E a manutenção? Ele não pode ter evento, e, embora agora, com a flexibilização do embandeiramento, a gente já tenha alguns agendamentos previstos para lá de eventos, para alguns eventos que cabem no Mangueirinho. Não são eventos esportivos, mas já tem alguma coisa direcionada nesse segmento, né? E lembrando, o Mangueirinho ele teve um papel nessa pandemia importante também. O governador, com a sensibilidade que ele teve para comandar, para dirigir, durante esse período pandêmico, e ainda está tendo, o Mangueirinho serviu ali de abrigo para os sem-teto, né? Durante bom tempo. Ele foi um complemento do Mangueirão. Então, ele cumpriu uma função social importante, mas padece, como padecem os outros equipamentos, na parte financeira, e demanda atenção, né? Então, o trabalho ali, o trabalho dentro da Pará 2000, ele é um trabalho que ao mesmo tempo que lhe dá
lhe proporciona alguma fadiga, ele também lhe proporciona muita paixão. Você fica apaixonado pelo que os equipamentos representam para a sociedade. Então, é essa paixão que motiva a gente, Mauro. Qual é a situação do Centro de Convenções de Marabá? Eu imagino que é o mesmo problema de Belém. Lá de todos é o mais inerte, vamos chamar assim. Lá também cumpriu uma função social importante, foi um hospital de campanha durante praticamente toda a pandemia, já tem aí um semestre mais ou menos que ele está desativado, diminuiu a demanda pelo Covid. Então, lá em si, hoje, é o nosso equipamento mais ocioso, digamos assim, onde as projeções para o equipamento Centro de Convenções de Marabá, elas são, eu não diria as mais pessimistas, mas as que podem demorar um pouquinho mais de tempo a reagir, exatamente. Bem, a gente fica feliz de saber que a estação, o Tinga, o Mangal estão sendo pensados, pelo menos, né? Isso é muito importante. Não entraram numa inércia. Não, é verdade, Mauro, ao contrário. As mangas foram arregaçadas, as mentes foram aguçadas e o coração está batendo mais forte, mas o fardo é pesado. A gente, se não tivesse um apoio coletivo do governo, com a sensibilidade do governador, com o apoio das secretarias que circundam a gente, com o apoio do Conselho Administrativo Fiscal e com a compreensão, sobretudo, porque nesse momento há de se ter a compreensão, porque às vezes o 2 mais 2 para chegar ao 4... não é fácil, é como você diz, a função social é mais importante. Exatamente, a distância é longa. Agora, nós estamos pensando, sim, acho que, em especial, a estação ela merece, e eu acho que Belém e o Estado merecem hoje uma estação das docas revitalizada, revigorada, com uma pulsação muito mais forte, dando para esse momento, sobretudo nessa, digamos, sobrevivência que todos esperamos passar pelo Covid, né? E nós dois que já vivemos essa experiência, Mauro, de perto, não queremos que outros vivam, né? De jeito nenhum. Exatamente. Então, eu acho que a estação ela merece esse gás, para utilizar uma expressão do momento, esse gás do Estado, das secretarias e de toda a população, né? A população merece uma estação revigorada, requalificada, repaginada. Antônio Santos Sobrinho, presidente da OS Pará 2000. Muito obrigado por essa entrevista, essas informações, boa sorte, e com a vacinação as coisas tendem a melhorar. Um grande abraço, boa noite para ti. Um abraço para você, obrigado e sempre à disposição.